Na aula passada, eu estava começando a formular o lugar, não é propriamente ainda a ideia, aí, Fabíola, não é ainda a ideia, não vou dizer o conceito, porque tem muito tempo que eu não estou usando conceitos excelentes para ciências, é claro, elas precisam, são operatórios, mas assim, para o pensamento reflexivo, hoje, não foi sempre assim, conceito mata. Não foi sempre assim. Aristóteles formulou conceitos vitais para toda a história da filosofia. São conceitos, são definições fechadas que circunscrevem o que uma coisa é, na sua essência. Diz o que ela é, apreende a coisa. Deleuze ainda valorizou conceitos, não que ele propriamente os produzisse, mas quando no livro dele sobre Hume, empirista inglês, o que ele valorizou ali foi a prodigalidade de produção de conceitos, né, que Hume criava. Mas hoje, talvez isso seja até objeto do próximo curso, não sei. Hoje nós estamos em maré vazante de, de realismo. Né? Ah, não dá para dividir assim, a história da filosofia dessas maneiras muito simplistas que em geral se faz, mas a gente pode, só indicativamente, sustentar com alguma razoabilidade que todas as filosofias, todas as escolas se viram confrontadas desde Platão. Não era uma coisa muito severa ali. Na Idade Média, se tornou uma questão tão pesada que se chamou a querela, né? A disputa dos universais. Isso significa, claro, eu já estou desviando, mas quem já me conhece sabe que é assim que roda o redemoinho do pensamento ensaístico. O que é um universal? Universal é conceito e a palavra. A palavra que é um universal de linguagem, então, né? Conceito universal do pensamento e a palavra universal da linguagem. A questão é, e essa foi formulada por Platão, eu só não sabia que ia ter essa descendência, né? E que chegaria até a nossa época, é se o conceito expressa vou usar a palavra antiga, essência da coisa que ela conceitua. E se a palavra expressa o conceito de tal maneira que indiretamente a gente possa dizer que a palavra é o nome da coisa. Ou se, ao contrário, tudo isso é convenção. Porque nem o conceito é a expressão da coisa, porque a coisa não se deixa expressar, seja lá por que motivo for, ou porque, ou porque uma palavra é sempre uma convenção linguística e, portanto, ela só expressa um conceito por convenção. E não é o nome próprio de uma coisa. Essa discussão está no diálogo Crátilo, de Platão, que se formula desse modo mesmo, se as palavras são nomes das coisas ou são convenções entre os homens, convenções na cidade, para comunicar. Né? Nossa questão de fundo, para comunicar. E tem argumentos muito bons dos dois lados. Evidentemente, Sócrates, que é o condutor do diálogo, tende à visão que depois se chamou de realista. Quer dizer, um conceito expressa a coisa. Ele faz curto-circuito da noção de conceito, vai direto na palavra. Né? Mas a gente sabe que a palavra é mediada aí. A palavra expressa a realidade.
O diálogo se chama Crátilo, é uma discussão entre Crátilo, que pensa isso, e Hermógenes, que é um discípulo dos sofistas e tal, que pensa o contrário, que é tudo convenção, que a linguagem é convenção entre os falantes de uma língua. E tem excelentes argumentos dos dois lados. E, no final, Sócrates fecha o diálogo, totalmente inconclusivo, aconteceu em vários diálogos de Platão. Fecha o diálogo dizendo, olha, nós não podemos concluir. Por quê? Não podemos concluir antes de decidirmos se quem tem razão é Parmênides ou Heráclito. Foi das poucas vezes, eu estou me esforçando aqui, mas estou pensando que foi a única vez em que ele confrontou Parmênides e Heráclito. Ele, Platão, escolheu Parmênides como, vamos dizer, referência fundadora para a filosofia, que tinha que vencer os sofistas, que faziam sofismas, que não eram lógicos, que acreditavam que não havia verdade, e a filosofia é todo o contrário disso. Então, olhou lá atrás e quem é que pode nos ajudar aqui é Parmênides. Porque Parmênides dizia que ser é uno, eterno, imóvel, imutável, bom para ser usado por um saber que estava aparecendo ali no século IV de Platão e Aristóteles, na sequência da luta de Sócrates com os sofistas do século V, e venceu os sofistas via Parmênides. E associou Heráclito, o adversário de Parmênides, o que dizia que tudo flui, que ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio, que os contrários se tocam, que o convergente e o divergente consigo mesmos concordam, tudo segundo a guerra e a mais bela harmonia. Esse é um fragmento de Heráclito que eu adoro, porque ele só tem antônimos, né? E o que ele diz é, o que constitui a realidade é a tensão, não é a resolução da tensão, não é a estabilidade, é a tensão. A tensão é movimento, por isso é que tudo flui, né? Platão associou diretamente Heráclito aos sofistas. Mas no final desse diálogo, Crátilo, ele diz, pela boca de Sócrates, nós não podemos decidir essa questão sobre se as palavras são nomes das coisas ou convenções entre os homens, como se dizer então, nós diríamos os falantes, né? Antes de decidirmos se quem tem razão é Parmênides, o que diz que é tudo fixo, ou Heráclito, o que diz que tudo se transforma, que o fluxo é permanente. Se for Parmênides, então uma palavra é a expressão de uma coisa. Ela pode ser adequada à coisa. Se quem tiver razão for Heráclito, não, porque a coisa nunca está lá quando ela é nomeada, ela já mudou. Ela está sempre em trânsito, em movimento. Então, a palavra nunca vai conseguir chegar em tempo de colar na coisa. A palavra é mais lenta do que a coisa. E assim, bom, amanhã nos reunimos para continuar essa conversa. O diálogo do amanhã não veio. E assim ficou. Essa questão que ficou latente ali está em Aristóteles, mas está em Aristóteles resolvida de uma maneira resolvida, mas não discutida como uma coisa pavorosa que tem que ser resolvida antes de todas as outras. Quer dizer, uma questão que em direito a gente chama de pré-judicial, ela tem que vir na frente. Se não se resolver essa antes, o resto todo cai. A solução de Aristóteles é realista. As coisas têm sua própria essência, elas são consistentes consigo mesmas, elas são o que elas são. De modo que o trabalho humano da busca da verdade consiste em apreender a essência, é uma palavra que ele não usa, mas foi a tradução latina e é boa. O radical é esse, que é o verbo ser no infinitivo. Então, a apreensão da essência da coisa se expressa no conceito. Então, o conceito é a expressão da essência da coisa apreendida.
e isso mais tarde se chamou de solução, quando isso veio aparecer como um problema na Idade Média, a solução realista, porque faz repousar a verdade, afinal de contas, sobre a realidade, sobre as coisas. É todo um trabalho, é complicado, porque tem os princípios de individuação, de distinção, tem essas folhas aqui, uma folha não é igual a outra folha, mas são todas folhas, e, bom, vencido tudo isso, que é um processo complicado, mas vencido tudo isso, no final das contas, se a gente consegue encontrar a verdade, é porque encontrou a essência da coisa. Isso é o realismo. Na Idade Média, essa questão se tornou uma questão, realmente. Uma querela, uma disputa, uma polêmica. Chamou-se assim, a querela dos universais. E teve duas soluções. A solução tradicional, que foi a do realismo. Que no século XI essa questão apareceu, mas ainda meio fraquinha. E no século XIII, aí fortemente, e o campeão do realismo foi Santo Tomás, um aristotélico. Não por acaso um aristotélico. Mas já no século XI, tinha surgido uma alternativa sustentada por um filósofo de que nós provavelmente não teríamos conhecimento se não tivesse feito essa sustentação nos tribunais, se diz a abertura da divergência, depois pode ser seguido ou não, ser voto majoritário ou não. Ele abriu uma divergência e disse que as palavras, que seriam a expressão dos conceitos, né, são apenas emissões vocais. Não tem outra qualidade a não ser emissão vocal. Flatus vocis, ele chamou. Som, vento de som, de voz, vento de voz. Né? Isso lá ficou, teve uma discussão entre ele e o defensor do realismo, Guilherme de Champeau, e eles chamavam mesmo os reales e os nominales. E essas palavras ficaram. No século XIII, Santo Tomás foi um realista, aí a questão bateu mesmo. Porque se tratava de saber se a verdade, se o sentido das coisas existe antes das coisas, nas coisas ou depois das coisas. Antes das coisas significaria na mente de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Só aí tem a verdade. Isso corresponderia um pouco à leitura islâmica de Aristóteles, a leitura do grande intérprete islâmico de Aristóteles, islâmico, embora tenha nascido na Espanha. Averroes, é mais ou menos por aí. Existe na mente de Deus, não em outro lugar. Se existe na coisa, significa, se Deus criou todas as coisas, criou dando-lhes sentido. Criou segundo os sentidos que tinha ele, Deus, na sua própria mente, não em qualquer outro lugar. Tem um pequeno platonismo aí. Né? As ideias estão na mente de Deus, mas quando ele cria as coisas, que não são, portanto, simplesmente cópias das ideias, como em Platão, que podem enganar, que podem ser só simulacros, palavra de Platão. Não, são criadas por Deus, segundo os modelos da sua mente. Deus é intelecto, assim visto, né? Naquele momento. E, portanto, a verdade, o sentido, os universais estão antes das coisas, ante rem, e nas coisas, in re. E havia os que diziam, não, elas estão sempre e só post rem, depois das coisas. Isso significa, são puramente uma questão de linguagem. Essa posição foi sustentada, sobretudo, por Guilherme de Ockham, já no século XIV. Foi chamado nominalismo,
E, basicamente, o que se dizia ali é que toda palavra, que é um universal de linguagem, está sempre em estado de dicionário. Uma palavra remete a outra palavra, o sentido de uma palavra é outra palavra. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, essa expressão é dele. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Não é o conceito de rosa nem a palavra rosa. O conceito de rosa, a palavra rosa, não expressam o que é uma rosa. Isso não se sabe por conceito de palavra. Sabes por intuição, intuição intelectual. Bom, aí é Guilherme de Ockham. E aí ele dizia, é um problema de semiologia. Os universais, conceito, palavra e tal, são um problema de semiologia, não são um problema de ontologia, quer dizer, de ir na realidade, capturar aí o seu sentido próprio, ou, como se dizia mais antigamente, a sua essência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nominalismo perdeu ali, por causa da potência do pensamento de Santo Tomás, do pensamento aristotélico cristão, aristotélico tomista, que vigorou um bom tempo ainda. Mas depois, ao longo do moderno, século, já no Renascimento um pouco, 14, 15, 16, mas do moderno, 17, 18, sobretudo, o iluminismo, a razão solta, a razão desligada da fé, da religião, portanto, a questão das substâncias e essências, que passaram a ser olhadas com, não é nem com desprezo, com ódio. Era preciso se libertar disso, se libertar da Idade Média. E aí o nominalismo acabou triunfando na forma da ciência. A ciência regida pela linguagem matemática, mesmo quando ela não é matemática, ela não é matemática, expressamente matemática em todas as ciências, mas é o que Foucault chamou de matética. A mathesis universalis, como ele chama, que está nas palavras e as coisas, é o modo de conceber as coisas e chegar nelas segundo o espírito da matemática, o espírito do formalismo matemático. Isso acabou fazendo com que o nominalismo triunfasse. A conexão entre os enunciados científicos e a realidade verdadeira das coisas das quais esses enunciados se enunciam foi se fragilizando cada vez mais. Né? E houve uma certa gramaticalização do mundo, à medida em que a linguagem do conhecimento, em que a ciência foi avançando e ganhando preeminência sobre a própria filosofia. Né? No século XIX, isso aconteceu e se arrastou pelo século XX. A nominalização da linguagem científica, quer dizer, ela é descritiva, ela é quantitativa, ela enuncia relações na linguagem. Isso, de certa forma, também gramaticalizou o mundo. O mundo é uma gramática cuja sintaxe precisa ser conhecida, e quem conhece a sintaxe melhor do que qualquer outro discurso é a matemática. De novo, mesmo que não se use a matemática como a linguagem específica, mas nas ciências humanas e sociais teve isso. Sociometria, psicometria, antropometria, tudo medidas, né, quantitativas e tal, para ser objetivo. Mas objetivo aí significava redução à linguagem formal da ciência mateticamente conduzida. Então, fecha os parênteses. O que eu estava dizendo é que no final da aula passada eu comecei a usar as palavras, não são os conceitos. Não quero formular conceitos. Tem motivos para isso. Eu acabei de contar um pouquinho a história de um pouco disso. A conclusão é, eu não quero formular conceitos, porque se eu tiver que escolher, eu escolho o realismo. Embora tenha passado a minha vida toda
fazendo exercícios de nominalismo. Meu trabalho de história dos paradigmas filosóficos, um método que eu criei para mim mesmo, sei lá, 30 anos atrás, que eu chamei de formalismo histórico-filosófico. Por que era um formalismo? Porque naquele momento era um grande risco reduzir as questões do pensamento às dimensões da sociedade, da cultura, do poder. Então, o tempo em que se dizia, não, mas porque tudo é política. E se tudo é política, fazer diferença entre algo e algo não é mais possível. Inclusive, fica sem saber o que é política, afinal de contas, já que tudo é política. Então, evitar o reducionismo, com o risco que eu assumi ali, com o risco de fazer uma história esquelética, só da espinha dorsal, uma história dos paradigmas, né? Que eu acabei fazendo, significa que eu estendi ao longo de... Quando é que eu escrevi? Quando é que eu escrevi isso? 83, por aí. Vamos botar 82 para fechar melhor a conta. Nós estamos em 22, quanto dá isso? 40 anos? 40 anos. Então, nos últimos 40 anos, pouco menos, 2 anos a menos, porque eu já acabei a história dos paradigmas filosóficos, né? Não vou voltar a esse formalismo, mas eu precisei dele. Então, eu fui um nominalista estratégico, sendo, no entanto, um realista de coração, no sentido de que o que seria o realismo posto assim de uma maneira bem banal e um pouco gaiata, mas que se usa, né? Uma árvore só cai se você observa que ela cai. Isso não quer dizer que ela não caia sem a sua observação. Quer dizer que você não sabe se ela caiu. E, portanto, não pode dizer que ela caiu. Então, a verdade está na observação, e é a observação, e não a coisa, que produz o enunciado que se faz passar por verdadeiro. E quem, ao contrário, diga que a árvore cai independentemente de eu observá-la. A queda da árvore não depende do sujeito. A queda da árvore é algo de real. Eu observo ou não? Mas ela cai independentemente da minha observação. Isso está cada vez menos evidente, isso. Porque, como eu disse há pouco, o realismo está em sofrimento. Espera aí que eu estou tentando... propriedade da mensagem. Salvar as operações? Sim. Espera aí que eu estou tendo algum trabalho aqui. Queria fechar o meu Outlook para não ficar pitando, mas acho que eu acabei de exilar o trabalho de um aluno. Então, a evidência do realismo, que já foi tão grande, né? Obviamente, as coisas se passam como se passam. Eu observo ou não, sujeito. Sujeito é uma ideia moderna, é uma ideia do século XVII. Representação, a ideia... O sujeito o que faz? Representa. Representação é uma ideia do século XIV, né? Entre o Renascimento e o Moderno, que essas ideias aparecem. Antes, a evidência de que as coisas eram o que elas eram, porque eram, né? E era total. E tinha durado séculos e séculos e séculos, né? Mais de um milênio. Hoje não é assim. Hoje as semiologias, as epistemologias de base científica, a mecânica quântica, que nos diz que uma coisa é, segundo a pergunta que nós fazemos a ela, uma substância qualquer, né? Quem é você? Responde como partícula. Onde você está? Responde como onda. Mas ela é onda ou é partícula? Ela é as duas.
Não, mas onda é onda, partícula é partícula. Essa não é uma questão científica. É uma questão filosófica retardada. Não cabe mais. E é a ciência que está dando a modelagem. A ciência, sobretudo essa, a física quântica, né? Que está dando a grande modelagem para o pensamento hoje, o pensamento que busca a verdade, e que está hoje mais nas mãos da ciência do que qualquer outro lugar. Então, talvez no próximo semestre eu deva tratar dessa questão. O que há com o realismo? Mas é por causa disso que a minha resposta de coração é realista, embora o cérebro tenha me mandado ser nominalista estrategicamente durante 40 anos, né? Os 50 que eu ando por aqui, nessa escola, eu queria repensar as dimensões do realismo. Nesse momento, nesse em que nós estamos, formular conceitos que sejam a forma acabada de expressão da verdade de algo é um risco muito grande. Enquanto nós não repensarmos essa dimensão de realismo e nominalismo. No momento determinado pela pós-verdade. Tudo isso é discussão sobre verdade, né? No momento determinado pela pós-verdade, essa discussão me parece fazer o maior sentido. Digo tudo isso, voltando ao começo da aula, para dizer que na aula passada eu apontei como palavras a natureza acusatória, moral acusatória da pobreza, né, como paradigma da humanidade hoje, como força pesada da dinâmica da humanidade hoje, graças à exclusão estrutural, talvez irreversível, todas aquelas coisas que eu já disse. Indiquei, não vou desenvolver agora, não vou desenvolver agora, mas vou desenvolver, prometo. Mas preciso dar uma saída de lado. Às vezes a gente precisa pegar um pequeno atalho assim do caminho, parece ser um caminho real que vai nos levar a uma conclusão lá adiante, mas tem aqui um caminhozinho, né? Uma coisa meio daquele tipo sobre o que escreveu Heidegger. Em alemão, a palavra significa os caminhos que se perdem na floresta. E na tradução francesa é caminhos que não levam a lugar nenhum. Mas a gente não sabe antes. Então tem um caminhozinho aqui, lateral, que em parte por curiosidade, e em parte porque ele está aqui. Tem algum motivo para ele estar aqui. E eu vou dar uma entrada. Se levar a algum lugar, muito bem. Se não levar, o caminho foi bom enquanto foi feito. Eu vi outras paisagens, vimos juntos outras paisagens e, bom, agora voltamos atrás e continuamos no caminho real, no caminho que tínhamos traçado para nós e que eu deixei naquele momento do moral acusatório, sobre pobreza, paradigma, sobre objetificação da pobreza, que me desgosta tanto, mas que tem que fazer, né? Já falei, ao moral acusatório, vamos voltar. Esse é o ponto em que agora eu estou derivando por esse pequeno caminho, que é um caminhaço, porque o que eu quero dizer agora é que quando nós dizemos o nosso mundo, o contemporâneo, o mundo de hoje, a pobreza é paradigmática no mundo de hoje, no nosso contemporâneo, em que a exclusão, diferentemente de outros momentos da nossa história, talvez seja irreversível, certamente é estrutural, etc., etc.
eu estou usando a palavra mundo como uma obviedade. O que é mundo? O mundo é isso aqui tudo. Nós estamos no mundo, estar no mundo, o sentimento básico da situação, o sentimento radical da situação consiste em estarmos no mundo junto de outros. Isso Heidegger ensinou, eu falei lá atrás. Mas a questão é que o mundo mudou. O mundo mudou. O nosso mundo, esse tempo, vamos datar de meados do século passado para cá, mais ou menos isso, da Segunda Guerra para cá, ênfase nas décadas de 80, 90, dos pós-modernos, super ênfase para o momento que, a partir de 2016, onde houve o golpe, mas houve também a pós-verdade. A escolha desse termo e a sua definição, já vimos aqui, pelo dicionário de Oxford, dessa palavra como o que caracteriza a nossa época. E de lá para cá, a abundância do uso de simulacros e simulações, a produção de fakes, fake news, fake history, fake tudo, né? Até o metaverso, meta, não sei o que está aparecendo aí. Tudo isso nos diz que o mundo mudou. Quando se diz mundo hoje, não se está dizendo a mesma coisa que Marx, no século XIX, nomeava. Porque o que ele chamava de mundo era determinado pelo desenvolvimento das forças sociais do capitalismo, com tais e quais características, e, portanto, mundo era algo apropriável, sobretudo, por uma ciência da história, uma sociologia e uma política. Uma economia, evidentemente. Uma ciência da história, uma economia, uma sociologia, uma ciência política. Apropriável, vamos dizer, pelas ciências sociais e humanas. Quando, um século antes, menos, meio século antes, Kant dizia mundo, ele estava falando de outra coisa. Ele estava dizendo o que fica lá fora e não é para entrar, não é para ser levado em consideração quando a razão, por si mesma, a razão pura, como ele dizia, quer dizer, totalmente não dependente da realidade externa, produzia a verdade. Quando Descartes dizia mundo, ele estava dizendo que lá fora existe um espaço que não nos pertence a nós, sujeitos, que somos o centro do mundo. Nós, sujeito, a mente, as ideias, os discursos, é aí que a verdade se produz, não é entre nós e o mundo. O mundo está lá fora, ele possui um espaço próprio, ele ocupa espaço. É o que ele chamava res extensa, é a coexistência, as coisas cuja única característica perceptível por nós é que elas ocupam espaço, mais nada. Toda a conversa de essência, substância, causalidade, tudo que tinha alimentado a filosofia até então, saiu de cena. Essa é a grande reviravolta moderna, tirar de cena tudo que dos gregos aos medievais constituiu o cerne da compreensão do mundo, feito pela filosofia, mas não só. Né? Outros modos de mundo. Todos eles, enfim, sempre que a gente diz todo, toda, nenhum, sempre, nunca, provavelmente está errado. Basta um contra-exemplo para derrubar tudo, mas mantém. Todos eles determinados por uma linha do fora. O humano aqui, a cultura, a cidade, e lá fora, a natureza e seu desacerto, seu desconcerto, seu caos.
sua desordem, sua incapacidade de se dar a conhecer, de tal modo que nós precisamos domar aquilo que aparece no nosso mundo, as coisas que aparecem no nosso mundo, domá-las tecnicamente, inclusive usando as técnicas do pensamento, né, para dar a elas uma consistência, uma ordem, um equilíbrio que, apesar de todas as dificuldades, de elas se esconderem, de elas correrem para os simulacros, etc., no final das contas, nos permitam conhecer. Tem um fora. Sempre tem um fora que nos protege. Essa linha do fora é uma espécie de muralha que nos protege dos bárbaros, que são as dinâmicas excessivas, as demasias das multiplicidades de haver. Já falei disso aqui tantas vezes. Ora, no nosso mundo, o fora caiu. A pandemia, o beijo do morcego, a pandemia é uma experiência brutal, indesejada, indesejável. Não devia ter sido uma surpresa, porque a ciência sabia que viria alguma coisa como essa. Não podia determinar que era um vírus, que era esse vírus. Mas estava em todas as análises dos tegelos, do efeito estufa, enfim, a transformação da natureza de tal modo que nós nela, ela em nós, o antropoceno, essa época em que nós, qualquer coisa que façamos, produzimos um resultado geológico que reverte sobre e contra, que a gente faz muita bobagem, nós. Né? Então, que esse fora, esse lá fora, estava sendo reduzido pelo processo da globalização, pela planetarização da técnica, que pôs o planeta inteiro, o planeta é o fora, né? A natureza, o planeta, pôs o planeta inteiro sob o domínio da técnica, como um fundo de matérias-primas, um reservatório de energia, a ponto de levar-se a pensar que não, que ela é um sistema vivo, a Terra é um sistema vivo que sofre de nós. Nós não prestamos, na filosofia, sobretudo, muita atenção a isso. Aqui, essa nossa relação antropoceno e tal, essa nossa relação de meio ambiente, deformação, transformação, refazimento do meio ambiente, contra. E a ideia de um fim se aproximando. Porque nós estávamos agora nos embolando com esse fora, que não era mais fora. Nós, humanos, sempre estivemos, sempre já dentro. Nós somos um animal entre animais. Nós temos uma característica especialíssima, que é a razão, que é a alma, que é, enfim, como se, a linguagem, como se quiser, dependendo de por onde se olhe e recorte, que nos faz um animal especialíssimo, a tal ponto que nós podemos ter a híbris, a demasia, o orgulho de nos separarmos dos demais animais e não mais nos considerarmos animais, na verdade, mas donos da Terra, soberanos da Terra. É aí que nós nos ferramos. Foi daí que veio o beijo do morcego, que nós chegamos, pela globalização, chegamos perto demais, não tem mais espaço entre. O fora entrou. Estava lendo uma matéria outro dia de quantas espécies vivas invadiram as cidades nesses últimos anos. Era um número grande, que viviam fora. Agora o fora não existe mais, nós estamos cada vez mais tecnificando a natureza, os espaços fora do espaço urbano que nós habitamos, né? E os animais estão vindo. De pumas, e só no Brasil. Não sabia nem que tinha puma no Brasil. Puma é uma
espécie de tigre, né? Eu imaginava que fosse só norte-americano, canadense, de pumas a, não sei, um bicho menor, um número grande de animais que chegaram às cidades, que se urbanizaram, porque essa relação do fora que protege, a linha do fora que é barreira, caiu. Caiu. A pandemia é a experiência dessa queda. E essa queda não é coisa de conceito, é coisa de vida e morte. Morremos da excessiva proximidade que, pelo orgulho da técnica aplicável a qualquer coisa, nós produzimos para nós mesmos. Então, dizer, o mundo moderno, o mundo atual, o mundo contemporâneo, precisa de umas certas balizas, né? O mundo mudou. Quando não tem mais um fora e dentro, ou quando ele aparece, é porque o fora é uma ameaça e o dentro é uma segurança, mas o dentro é uma prisão. Enquanto durou a quarentena, muito pouco tempo, mas eu, por exemplo, levei a sério a quarentena pelos 2 anos. Enquanto durou a quarentena, eu estava preso aqui dentro. Essa prisão garantia a minha vida e a da minha família. Então, não era aquela intimidade protetora do sujeito, a alma, o dentro, que modernamente veio a constituir a nossa oposição ao objeto, ao lá fora, ao arriscado, ao que engana, à natureza, seus mistérios, etc. Não. O dentro, quando se afirma como uma necessidade, é para proteger a nossa vida, mas nos obriga a ficarmos, nos obriga a não sairmos. Quando começou a quarentena, nós perguntamos ao nosso médico se a nossa filha podia ficar vindo. Ele disse, não, ela pode ir ficar com vocês, mas se ela for para aí, ela não sai mais. Então, ela perdeu a liberdade. O dentro realmente nos protegeu, aos 3. Mas ela perdeu a liberdade. Nós também. E pronto. Só para indicar, né, que essas transações entre fora e dentro, em que o dentro era glorioso, o dentro era a nossa alma, a nossa cultura, o lugar da criação, né, ficou sendo uma prisão protetiva. Mas prisão. E o fora, que era nas nossas cidades, o lugar da festa, o lugar carnavalizado dos corpos, da sexualidade, etc., ficou sendo o lugar da morte. Não ir lá, não ir lá. Então, o mundo mudou, o fora. O tempo mudou. Desde o século XIX, nós estávamos acostumados a pensar o tempo, porque foi o século XIX que inventou o tempo como paradigma, o conjunto das possibilidades de pensar e dizer, e ser e fazer, que caracterizam as épocas. A gente conhece uma época quando é capaz de encontrar, isolar e definir, não, descrever as condições de possibilidade, o conjunto das condições de possibilidade, o conjunto dinâmico das condições de possibilidade de ser, dizer, fazer e pensar, que pertencem àquele momento, não aos anteriores, nem aos que os sucederam. Isso é que constitui uma época. A época que começou no século XIX, que, pelo que nos disseram os pós-modernos, já acabou, porque a história acabou, dizem eles, criou, inventou um novo paradigma e foi um corte gigantesco, brutal, cirúrgico, ao extremo, com toda
todo o tempo anterior, eu não consigo dizer diferente, todo o tempo anterior, toda a história anterior, porque o que o século XIX instituiu foi a história como paradigma das condições de pensar, dizer, ser e fazer. E não significa que não houvesse história antes, que as famílias não anotassem suas genealogias, que os cronistas das cortes reais não escrevessem os feitos del rei, que depois, se alguém quisesse ir consultar, ia lá ver Dom Fernando, quando desapareceu, Dom Sebastião, quando desapareceu na África, em Alcácer Quibir, mas vai voltar. Né? Mas não era a história, quer dizer, a passagem do tempo a partir de uma origem até um fim que dava sentido às coisas, ao mundo, ao universo, às vidas, às palavras e às coisas. Não. O haver passado, o crescimento contínuo do passado, era antes visto, pelo contrário, como uma coisa negativa, porque afetava diretamente a necessidade de pensar em termos universais, em termos de as leis universais da natureza. Elas não podem mudar segundo condições de tempo, já terem sido, ainda virem a ser. Deus tem que ser eterno. Deus não pode, alguma vez, não ter sido, e lá, uma vez no futuro, deixar de ser. O ser dos gregos, né? As ideias de Platão, a substância de Aristóteles, são eternas. No sentido de que, se não forem, não há possibilidade de um conhecimento verdadeiro, porque o conhecimento verdadeiro tem que ser necessário, ele não pode ser casual, não pode ser contingente. Aí depende, tem que ver as condições. Não, ou é ou não é. Aliás, é o primeiro princípio da lógica de Aristóteles: o que é, o que não é, não é. Ou é ou não é, não tem meio termo, assim, um tempo que passa, mas que quem sabe. Não. No século XIX, sim. As coisas passaram. O passado ir crescendo. O passado em si se tornou o tempo mais importante, porque é o tempo das causas. É o tempo da gente vai buscar sentido para o tempo presente, ou ia. Então, esse tempo, quando é criado no século XIX como o modelo passado-presente, modelo causal, passado que gera presente, presente que se torna um dia passado de um futuro que ainda não está nesse momento, mas que será um novo presente e que, portanto, pode ser previsto segundo regras e leis, e a história se tornou aí uma ciência, teve essa pretensão de ser uma ciência, etc. Quando isso acontece no século XIX, a imensa ruptura que se faz não desestabeleceu uma continuidade, pelo contrário, porque tudo que já tinha acontecido entrou no passado do século XIX. Tudo com o que se estava cortando virou passado. E agora pode ser contado, para dar sentido ao presente, lá, ao presente do século XIX. E transferir esse sentido para o futuro, século XX, que herdou mal, mas herdou, né, do século XIX. Então, nós estávamos acostumados a um tempo sequenciado. Nós só dispunhamos, em matéria de tempo, da compreensão judaica. O nosso DNA é o cruzamento, nosso DNA ocidental, é o cruzamento que se deu lá pelo século I, a minha hipótese, né? Que se deu lá pelo século I, entre a cultura grega do ser e da razão e da filosofia e a cultura judaica de Deus, da fé e da religião. Elas se encontraram no século I. Se encontraram, não era imaginável antes, mas aconteceu, é um fato. Né? Desse fato podem se tirar um número grande de conclusões. Uma conclusão que eu tiro e formulo sob a forma de hipótese, mas 9 livros depois, acho que é uma tese já defensável,
é que a nossa cultura, essa que a gente chama cultura ocidental, começou ali no século I, não no século VI a.C. dos gregos, ou no quarto dos gregos, como em geral se conta. E resultou desse cruzamento, uma pororoca das origens, desse cruzamento greco-judaico em território latino. E isso fez com que a razão, parte grega do nosso DNA, e a fé, a parte judaica do nosso DNA, se encontrassem de uma maneira explosivamente tensa, contraditória, antagônica, concorrencial, mas complementar, sempre em movimento, viessem a constituir a pedra fundamental da nossa cultura, até hoje. É só olhar para a invasão das religiões no espaço público, do poder, da razão, para ver que, sob formas as mais variadas, claro, essa relação entre razão, verdade, fé, religião, continua funcionando. Quando, no século XIX, se concebeu a história como modelo, paradigma, guarda-chuva, para tudo que se pode pensar e dizer, e ser e fazer, precisava-se de um modelo para dar conta desse paradigma, para desenhar que fosse no quadro negro. Quando se quisesse explicar para os alunos, desenhar no quadro negro um modelo gráfico. E não se tinha, porque, pelo lado grego, ser é eterno, Deus é eterno, as leis naturais são eternas, a natureza, lá, recuando um pouco para os históricos, epicuristas, etc., é eterna. De onde a gente tirou dos judeus. Porque a experiência judaica é o contrário disso. Deus é eterno, é verdade, mas ele criou o mundo que não havia. E criou no tempo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E criou o tempo junto com o mundo que ele criava no tempo. Houve uma tarde, houve uma manhã, primeiro dia. Não havia dia antes do primeiro. Não havia tempo antes de haver uma tarde, haver uma manhã, primeiro dia. Então, o tempo também é criatura. O tempo de Deus é a eternidade, mas o tempo das coisas criadas é uma criatura, tanto quanto as coisas criadas no tempo. De modo que a experiência judaica é uma experiência imediatamente histórica. Toda a cultura judaica é a narrativa da história da criação e da relação de Deus com os homens em alianças. Primeira aliança, aliança com Abraão, aliança com Moisés, né? Rupturas, uma história que é sagrada e profanada por nós humanos o tempo inteiro e corrigida por Deus, o dilúvio universal, o fogo sobre Sodoma e Gomorra. É uma história. Se olhar o que a gente chama de Antigo Testamento, a Bíblia judaica, nós temos os primeiros 5 livros, a Torá, a gente chama o Pentateuco, os 5 primeiros livros, são a lei, como eles chamam. É Deus dando, criando, se fazendo o Deus de um determinado povo. E os outros livros são francamente históricos. O livro dos reis, dos irmãos Macabeus, do exílio na Macedônia, e dos profetas. Conta a história da unificação do reino de Israel por Davi, manutenção por Salomão, a ruptura norte e sul pelos filhos de Salomão, Roboão, Jeroboão. Uma história. Por que está na Bíblia? Não parece ser nada de extremamente religioso. Está ali porque é a história que decorre de Deus ter criado todas as coisas. Essa história precisa ser contada e entendida nessa chave. Tudo ali é criado e profanado. Então, a experiência judaica é radicalmente histórica.
o fundamento dessa experiência é histórico. É que o tempo passa da criação aos últimos dias. O tempo vai acabar. Ele não havia, foi criado, momento alfa, né? E ele vai acabar, porque haverá os últimos dias, escatós, onde a palavra escatologia, que deu a experiência do final, do término, abrupto, batalha do juízo final, o juízo final, o julgamento final, final, a ideia de final, quando todo o tempo será de novo reabsorvido pela eternidade de Deus e da criação originária, da qual nós, humanos, divergimos quando quisemos ser Deus. Comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que só Deus podia saber, e nós fomos lá e comemos o fruto, que era uma maçã, ou que fosse uma jaca, uma coisa assim, mas era uma maçã. Comemos. E isso foi uma separação categórica. Esse foi o pecado originário. Pecado tem o sentido de errar o alvo. Erramos o alvo. Nós não podíamos ser Deus. Quisemos um conhecimento que não nos era não só proposto, não nos era alcançável, atingível. Mas um dia voltaremos. Um dia voltaremos. E esse é o final do tempo. Então, existe um início dos tempos absoluto. Não havia tempo antes do tempo ser criado. E há um final dos tempos. Portanto, o tempo tem a figuração de um segmento de reta. Segmento, porque a reta não é infinita, ela tem começo e fim. Alfa e ômega, como em geral se representa. Começo e fim. Esse era o único modelo de... Desculpa, mas é que eu estou respirando pela boca, então fica assim. O único modelo de tempo disponível, que não tinha sido utilizado durante se estamos no século XIX, os 19 séculos da história da nossa cultura imediata, com exceção de algumas incidências aqui e ali nos primeiros 5. No quinto século, Santo Agostinho contou uma história, com começo, meio e fim. Está no livro dele, A Cidade de Deus. E a ideia ali é de que houve a queda, a humanidade decaída vive no que ele chamou a Jerusalém terrestre, e há toda uma história que ele conta. Os povos que não conheceram Deus, os povos que poderiam ter conhecido Deus, como os gregos, por exemplo, que ele considera cristãos. Não todos, mas Sócrates, Platão, Aristóteles, porque pensaram como cristãos. O fato de que Cristo só veio 4 séculos depois é irrelevante, porque Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, ele é eterno. Os povos que conheceram Deus, os judeus, depois os cristãos. E assim vai numa progressão até a Jerusalém celeste. Aí o tempo acaba. É uma história, com a lógica de um recorte cristão baseado na decadência, na queda originária, e na progressão até a salvação. Ideia cristã por excelência. Mas foi só. Praticamente só. Como livro grande, como reflexão sobre a natureza humana, a humanidade como um todo, etc., não me lembro de outra fora a Cidade de Deus de Santo Agostinho. E acabou. Porque a presença maciça da lembrança de ser, o ser grego como eterno, e da presença de Deus como eterno, acabou fazendo com que este mundo, aquele em que o tempo passa, e o passar do tempo já tinha sido visto gregamente por Aristóteles como a percepção da passagem do tempo é o mais baixo sentido humano, dizia Aristóteles.
e assim, correspondentemente, não foi um aristotelismo, nada, mas correspondentemente, na cultura cristã, o passar do tempo, que leva à morte, ao perecimento, é mal, fez esse mundo ser concebido, o mundo, ser concebido como o vale de lágrimas. Já ouvimos isso milhares de vezes, né? Esse vale de lágrimas. Por que ele é um vale de lágrimas? Porque nós estamos presos na Jerusalém terrestre, mas um dia chegaremos lá. Um dia vamos rir. Mas aí o tempo acabou. O tempo que passa. Então, a experiência do tempo como positiva, só os judeus fizeram. E agora, no século XIX, está sendo requerido um modelo. E o modelo foi esse. O segmento de reta, que tem começo, que tem fim, entre o começo e o fim, entre a origem e o fim. A palavra origem está na capa de alguns dos mais importantes livros fundadores no século XIX. A origem da riqueza das nações, a origem das espécies, a origem da família, da propriedade privada, do Estado. Então, esse modelo, e mais, montando sobre ele, de modo a fazer desse segmento de reta uma régua capaz de medir. Então, medir o tempo é que foi a grande jogada. Criar o tempo, a história, como paradigma. Mas para fazer o quê? Para medir. Porque medir dá domínio. Quem sabe a medida, as distâncias, as durações, etc., quem tem régua e compasso, como diria o filósofo Gilberto Gil, controla. Então, sobre esse segmento de reta, montou-se o esquema aristotélico de causa e efeito. Causa e efeito é passado, presente, que vira passado do outro presente, que é futuro do primeiro passado, e assim vai. Aristóteles, que disse aquilo, que o sentido que percebe a passagem do tempo, portanto, a formação de passado, é o mais baixo sentido humano, disse também, quando precisou definir o tempo de uma maneira mais positiva, ele disse que o tempo é o número, algarismos, é a palavra, é o número, é a medida, é o número do movimento entre o antes e o depois. Antes e depois são palavras temporais. E o antes é o quê? É a causa. A causa vem antes do efeito. E o depois da causa, é o efeito. Então, o tempo é a medida da relação entre causa e efeito. Poderia ter dito dessa forma. O tempo é a medida da relação entre causa e efeito. É o número entre o antes e o depois. Então, isso se ajeitava muito bem sobre o segmento de reta que os judeus nos deram, porque a sequência de causa e efeito é uma sequência temporal. Aristóteles não explorou isso, porque o tempo que passa tinha que ser evitado, porque o tempo que passa é o que destrói ser, é o que relativiza a essência, é o que torna tudo contingente. Agora não, estamos no século XIX. Então, perceber, de repente, que a relação entre causa e efeito é uma relação que se dá no tempo e que o mais importante sendo as causas, óbvio, sem elas não há efeito, o mais importante sendo as causas, e as causas vindo antes dos efeitos, e o que vem antes no tempo é o passado é o tempo mais importante. É o tempo que conserva os sentidos, que os arquiva. Quem quiser, vá lá, abra o arquivo, encontre o documento certo, que vai entender o que está se passando na sua atualidade. Nós estamos acostumados com isso. Quando, no final do século XX, os pós-modernos, desculpem, os pós-modernos disseram que a história acabou, o que eles estavam dizendo é que
ela se completou e não haverá mais futuro diferente da repetição do presente. E isso quer dizer, o passado deixará de ser condição de presente. Porque o certo seria que o presente, condicionado pelo passado, nosso presente, um dia se tornasse passado de um novo presente, o futuro. Para nós, hoje é o futuro. O que eles estavam dizendo, quando disseram que a história acabou, é que não haverá futuro, diferente da repetição do presente. Que a história acabou significando, se completou. Tudo que havia para ser feito está feito, estabilizado no sistema neoliberal. Caiu o Muro de Berlim, não há mais polarização entre o mundo capitalista, o mundo socialista, o mundo realista, o mundo utópico, como se quiser botar, e estabilizou-se o mundo, a economia, as relações sociais, a política, estabilizaram-se em torno de um modelo neoliberal que sofrerá reformas, sim, mas todas horizontais. Reforma da Previdência, das relações trabalhistas, todas horizontais. Nada que mude a substância do modelo. Portanto, o futuro acabou. O que o fim da história significa é isso. O futuro acabou. Isso foi um susto, evidentemente, para nós que estávamos acostumados à sequência do tempo e a uma espécie de infinitude do futuro. Sempre haveria um tempo por vir, que para nós hoje seria o nosso futuro. Quando nós passássemos, viria a ser, futuro é um por vir, é um estar vindo aí, mas que ainda não veio, é um por vir, né? E se tornaria um novo presente. E assim, passagem das gerações, a tradição, a ideia de tradição é uma ideia histórica. O que é uma tradição? A origem é o direito romano. Uma tradição era uma passagem de algo, era um modo de aquisição da propriedade. Eu tenho este iPhone. A Arlete não tem, mas quer. E tem uma grana, que eu não tenho, mas quero. Então, eu entrego o iPhone para ela. E ela me entrega dinheiro. Isso é, do ponto de vista dela, uma aquisição da propriedade por simples tradição. Ainda está no direito brasileiro. A formulação é essa. Estou citando direto do Código Civil. Aquisição da propriedade por simples tradição. Eu entreguei. Assim, de uma geração para outra, há uma passagem. Os velhos passam aos novos seus valores, estruturas, instituições e tal. Mas a mão que passa não é a mão que recebe. Então, ao receber, as novas gerações mudam aquilo que receberam. Então, a tradição não significa uma repetição, deu tradicionalismo e tal, não significa uma repetição do mesmo indefinidamente, não. Significa uma passagem em que o que é passado muda, porque é recebido em outro tempo por outras mãos. Então, a ideia de tradição é uma ideia que expressa passado, presente e futuro. Quando mãos diferentes no presente recebem do passado algo, um futuro se gera. Na tradição, no tradere, trade, mercado. Né? O que é que se faz no trading? A gente troca, passa adiante alguma coisa. Compra, vende. É isso. De repente, tudo acabou. A se acreditar nos pós-modernos, tudo isso acabou. E não é só a se acreditar nos pós-modernos, porque isso seria alguma coisa ainda de índole quase que só teórica, apesar das muitas implicações políticas
ideológicas que há na ideia de que não haverá futuro, ou seja, o mundo está dado. Mas não é, então, só isso. É que, quando veio a pandemia, essa estrutura temporal foi fortemente abalada. Começou-se a falar de um novo normal, né? Haveria um novo normal. O que é o novo normal? Um futuro, do qual nós não temos a menor ideia, porque ele não é a continuação do presente. Pelo contrário, ele decorre da eliminação do presente. É preciso acabar a pandemia para um novo normal aparecer. Acabou que o novo normal está aparecendo dentro da pandemia como se fosse a repetição do velho passado. Pena que as pessoas continuam morrendo. E outras pandemias virão e nós estaremos, de novo, sem nenhuma sabedoria lidando com a morte. Ou, quem sabe, aprendemos alguma coisa. Sempre aprendemos alguma coisa. Né? Não é tão radical assim. Mas hoje, quando nós nos referimos ao futuro, um futuro de uma terra limpa da morte pandêmica, o que é que nós podemos... Qual é a pergunta que nós fazemos ao futuro? É, até quando? Até quando você vai demorar a chegar? Mas isso significando até quando o presente vai se esticar pandemicamente. E o passado? O vírus não estava no passado. O nosso presente, pandêmico, foi uma irrupção súbita, que agora, olhando para trás, nós tínhamos quase que a obrigação de perceber que ia acontecer. Quando nós arrazoamos o planeta pela eficácia tecnológica, nós não deixamos lugar para o vírus. O vírus pulou de uma espécie para outra porque as espécies chegaram tão perto, por isso que eu tenho chamado o beijo do morcego, as espécies chegaram tão perto que já não havia mais suficiente distinção entre o natural e o cultural, entre o natural e o social. Podíamos ter imaginado que alguma coisa nessa proximidade excessiva entre nós e aquilo que, por 2.500 anos, nós andamos afastando, 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 não venha, não entre, porque você é mortal, a natureza, e seus mistérios, e seus excessos, suas demasias, seu caos. Quando, de repente, nós eliminamos essa distância, má distância, sim, mas nós a eliminamos de uma maneira má também, que foi nos propormos a um domínio agora absoluto. Domínio tecnológico que torna a natureza objeto de dominação do homem sobre as suas possibilidades de ser. Heidegger, acho que eu já devo ter feito essa referência aqui no seu belíssimo ensaio A Questão da Técnica, nos mostra isso. Nós reduzimos a natureza a uma só possibilidade de ser, a de mostrar-se disponível, a de uma humildade de serviço. A planetarização da técnica, foi como ele chamou, pode liquidar até isso, e a natureza não ter outra maneira de se expressar. Ele não levou isso adiante, morreu antes da Revolução 2.0, da globalização, etc. Morreu antes, mas a outra maneira foi essa, embolou. Foi o beijo do morcego. Então, a naturalidade com que nós pensávamos no passado como o que dá sentido ao presente, de modo que, quem sabe, conhecer histórias dos nossos avós que nós não conhecemos, bisavós que não conhecemos, mas que os nossos pais, nossos avós conheceram, nos contam algumas coisas, dê sentido à nossa geração, ao modo como nós habitamos aqui, esse lugar onde nós nascemos ou para o qual viemos, vindos de outro lugar. Histórias que dão sentido ao nosso presente. Então, essa continuidade, que às vezes tem solavancos, bem,
Mas essa continuidade passado, presente e futuro, de repente foi momentaneamente, por um tempo que nós não sabemos, nem que cicatrizes deixará, suspenso. O presente está suspenso. Ele perdeu conexão com o passado. Cadê? Onde estava o vírus? Estava lá na natureza, mas como é que de repente apareceu aqui o que aqui não estava? E subitamente, independentemente da nossa criação, não foi uma criação nossa, intencional. Não foi uma criação nossa, não foi algo que nós pusemos aqui, como Fídias botou a estátua de Atena no Partenão. Aquilo foi uma encomenda, foi um trabalho, tinha uma pedra de mármore, tinha um saber de estatuário, tinha uma forma a ser realizada, tinha um objetivo, uma finalidade a ser cumprida. Pôr a estátua no templo da deusa para proteger a cidade de Atenas, da qual ela era a deusa protetora. Não foi isso que nós fizemos. O vírus não é dessa natureza, ele irrompeu por causa de coisas que nós fizemos. Agora podemos olhar para trás e construir uma linha causal um pouco quebrada, zigue-zagueante. Podemos. Mas ele não foi o resultado intencional de uma ação nossa sobre a natureza, por exemplo. Foi inintencional. Foi uma ação nossa sobre a natureza, ao tecnificarmos o planeta, sim, mas não tinha a intenção de trazer a natureza para o nosso colo, para dentro da nossa casa. Então, a conexão absoluta com o passado, a relação de causa e efeito, uma relação absoluta, necessária. Era vista assim, né? Nos sistemas complexos é diferente, porque entra uma causa, saem vários efeitos. Os efeitos são descontínuos, né? Isso nós estamos descobrindo agora, há um bocado de tempo, mas no século XIX, quando se criou o modelo de história, era isso. As causas produziam necessariamente efeitos. Esses efeitos, atribuíveis a essas causas. A relação aqui é necessária. Esse é o pensamento de Aristóteles, da relação entre causa e efeito, que nós incorporamos. Por isso é que a história no século XIX pôde ter a pretensão de ser uma ciência, que ela era capaz de determinar, inclusive, o porvir imediato. Marx, por exemplo, determinando como seria o modo de produção socialista, porque ele conhecia o modo de produção capitalista profundamente a partir das suas causas. A acumulação primitiva do capital, etc. Ele descreveu tudo aquilo cientificamente. Então, ele podia prever. E daqui acontecerá, por tais motivos, tal coisa. Aqui ele deu o nome de modo de produção socialista. Eu cito Marx porque é o grande fundador de uma história científica. Tem o livro do Engels, Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Uma visão científica de uma história que engloba o planeta inteiro. Perdemos essa conexão entre o passado e o nosso presente. A conexão não é absoluta. Nós andamos fazendo coisas lá que produziram efeitos aqui. Estamos no antropoceno, meio ambiente, ou seja, nossa relação com o ambiente que é nosso meio, sobre o qual nós agimos e que age sobre nós, mas isso nós estamos descobrindo há pouco tempo. Há relativamente pouco tempo, século XX. E o antropoceno agora, muito recentemente. Então, o presente ficou suspenso, fica suspenso enquanto a pandemia durar. Quando a OMS disser acabou, o tempo volta a correr. O tempo está correndo, claro. Mas está correndo entre sobressaltos, retornos, quarta onda. Então, nós estamos sempre com um pé atrás em relação a deixar vir o futuro, que não depende mais de relações causais estritas, das quais nós podemos contar a história, como sempre pudemos. Sempre, quer dizer, do século XIX para cá. Então, o fora acabou.
o tempo está suspenso. O domínio do sujeito sobre as coisas, como seus objetos, acabou. Nós temos que encontrar novos regimes de subjetivação que levem em conta o tempo suspenso, o mundo interiorizado na cultura e a cultura externalizada no modo da técnica no mundo, de modo que essa contração bruta se fez, uma nova relação com a morte, que já não vinha mais sendo aquilo que alimenta a subjetividade. Foi durante muito tempo. É a nossa consciência da morte, portanto, da finitude, que nos dá a sermos o sujeito que nós somos. Heidegger tratou disso no Ser e Tempo, mas Sêneca, lá no século I, também tratou. Não se usava o tempo sujeito ainda, mas era isso. Nós, os indivíduos, e a consciência da morte, que não deve nos abalar a ponto de nos impedir de viver, porque ela virá de qualquer maneira. Não é uma coisa que a gente possa evitar. Porque nós estávamos começando, não propriamente a evitar, mas a adiar tanto que pareceria que nós estávamos conquistando uma forma precária de eternidade. A ciência, a medicina, começou a permitir que nós vivêssemos 100 anos. 100 anos era uma coisa inimaginável. Agora, quando começaram as vacinações, começou-se com 90 anos. Acima de 90 anos. Em alguns bancos, a fila fila preferencial, onde há ali velhos, é acima dos 80 anos. E, de repente, se interrompeu. Qualquer momento é momento, dependendo de como nós nos comportemos lá fora. E, para isso, nós temos que nos arranjar aqui dentro. Ou seja, nós temos que encontrar novos regimes de subjetividade que levem em conta, no nosso modo de sermos o que somos, a morte, o tempo, a natureza, o mundo, tudo modificado. Nós continuamos querendo medir o tempo. Medimos no relógio, estou olhando aqui que está na hora de parar, por exemplo, a gente começar a conversar, medimos nos calendários. Durante esses 2 anos, nós sentimos uma aceleração do tempo, alguns pelo menos sentiram, como o tempo está passando rápido. Que bom, mas essa semana já acabou, estamos sextando de novo. Né? Medidas subjetivas e objetivas do tempo. Continuamos querendo medir. Apesar de nos dizerem que o fluxo do tempo não faz mais sentido, nós ainda queremos dar sentido a ele medindo, porque medindo nós produzimos simulações de passado, tempo passado, já é quase 1 hora. Esse dia começou há tanto tempo atrás, tem passado aqui, né? E tem futuro, que o relógio dá. Mas o relógio, o calendário, não estão mais mandando no que o tempo é. O tempo está vindo da natureza, porque é tempo de vida e morte. Não é tempo de afazeres, de agenda. É tempo de vida e morte. O tempo está vindo da Terra, do planeta. Exemplinho disso, o Big Bang, o relógio paradigmático do mundo, em Londres, que mede o tempo certo, assim ficou convencionado. Tempo certo, quem acertar seu relógio é pelo Big Bang, no meridiano de Greenwich, ali.
Ali é o tempo certo. A partir daí, todos os fusos correm para trás, para frente, tá? Mas o segundo certo está ali. Aquilo era acertado todo dia, não sei se mais de uma vez por dia, para não atrasar nem adiantar. Hoje tem um átomo pulsando ali. E isso é natureza, que dá como resultado a precisão cronométrica, cronológica absoluta de um artefato da cultura, que mede o tempo. Quem é que está dando tempo ao tempo agora? É o pulsar de um átomo. Esse tempo é natural. Não é o relógio que dá o tempo, é o tempo que dá o relógio. Então, existe tempo? Claro que existe tempo. Por quê? Porque existe o cosmos. O cosmos tem tempo. É o tempo do cosmos que nós devemos estar olhando agora. Quando olhamos a bobagem do nosso relógio, que mede um tempo aqui no médio da nossa vida. Mas, se quisermos perguntar pelo tempo, e até medir o tempo, o que se faz à velocidade da expansão da luz a 300 mil quilômetros por segundo, é assim que se mede o tempo, um tempo que a gente pode designar, sem saber se é como absoluto, porque esse é o limite absoluto de propagação da informação. Aí tem um tempo. Nós temos que aprender a lidar com esse tempo, porque temos que aprender a lidar com o tempo da Terra, o tempo do planeta. E o planeta tem um tempo que é dele, não é nosso, não é do nosso relógio. É o das suas rotações e translações, tem a ver com a pontinha da Via Láctea em que ele se encontra e a distância que ele se encontra do Sol. Ele, o nosso planeta. E as outras galáxias, e, enfim. Ontem nós encontramos, eu e a Fabíola, que gostamos dessas coisas, um buraco negro que come matéria, quanta, Fabíola, por segundo? Um planeta Terra por segundo. Um planeta Terra por segundo. Um buraco negro que absorve matéria nessa dimensão, um planeta Terra por segundo. Um planeta Terra é matéria, é coisa, é substância. Por segundo é tempo. É uma realidade temporal com a qual nós não temos nenhuma familiaridade. No entanto, nós temos que estar atentos ao tempo da Terra. Relógio foi uma invenção tecnológica para nós medirmos o tempo do dia, da semana, do mês, do ano, fazermos nossos planejamentos. Mas quando se trata de vida e morte, nossa e do planeta, da humanidade e das espécies vivas. E é disso que se trata hoje. Por isso a passagem do tempo cronológica e causal, causa e efeito, etc., está periclitando, está pulando numa perna só, saciamente. Né? Nós temos que aprender a olhar para o tempo do cosmos. E essa é um dos sentidos, né, do antropoceno. Essa era geológica que é o nosso tempo. É o nosso tempo significa o que nós fazemos como humanos. No tempo em que vivemos, não é nada de esotérico, o tempo em que vivemos, o tempo em que estamos vivos, enquanto estivermos vivos, o que nós, todas e todos nós, a humanidade, faz no planeta, produz um efeito geológico, os efeitos geológicos sobre o planeta que o planeta nos devolve. Isso é uma experiência do tempo para a qual nós não temos concepção de medida. Não tem relógio para essa experiência. Nós temos que aprender. Então, a que se dedicou essa aula? E a próxima ainda vai. A entender o que é que significa dizer, na nossa contemporaneidade, na atualidade, no nosso tempo,
A pobreza é paradigmática, é regente, é a força mais pesada, agente, não passiva, etc. Tudo isso é ideia, é conceito, mas tudo isso se dá num tempo que é o nosso e que, no entanto, nos escapa inteiramente. Isso aqui não tem a menor eficácia. Contra o tempo que corre que nós não dominamos. Então, pensar um pouco nisso. O mundo mudou, a Terra mudou, fora mudou, o sujeito tem que mudar. A nossa relação com o tempo tem que mudar. A história tendo acabado ou não acabado, não importa. O tempo não acabou. E ele não provém da medida do tempo que os nossos relógios e calendários fazem. Ele provém do cosmos. E o que tem o cosmos a ver aqui? Tem. Porque nós, ao planetarizarmos a técnica, botamos a Terra como nossa parceira inseparável. Temos que negociar com ela. E uma das negociações é quanto tempo nós temos. Quanto tempo nós temos em você, a Terra? Quanto tempo nós sobrevivemos? São milhões de anos. Bom, mas começa hoje. Começa com o que nós fizermos hoje. Ou deixarmos de fazer. Começa com a sabedoria que venhamos a ter na relação com o planeta. É um planeta. E um planeta não é sozinho. O planeta pertence a um sistema. E esse sistema tem certos fluxos, certa temporalidade que nos foge, mas de que nós precisamos nos aproximar. Nos fazemos todos um pouco cosmólogos. Uma vez o Mário Novello, que é o meu cosmólogo oficial, disse numa reunião do IDEA, nós precisaríamos criar uma metacosmologia. E eu ouvi aí, metafísica. A cosmologia pode ser, vista aqui das ciências humanas, uma espécie de metafísica para nós quando o planeta está dominado pela planetarização da técnica e essa dominação nos é ameaçadora e, no limite, mortal, como pessoas e como espécie. Então, todos nós ficarmos um pouco cosmólogos, atentos ao tempo grande, ao tempo imenso, no qual nós vivemos. Nós medimos pequeno. Mas o fato de que nós meçamos pequeno, e temos que medir, porque as vidas são pequenas, que nós meçamos pequeno não significa que o tempo não nos exceda imensissimamente. Mas nós estamos situados nesse que nos excede. Precisamos ter essa consciência, essa sensibilidade. A sensibilidade cosmológica, vamos chamar assim. Precisamos de uma sensibilidade cosmológica. Vamos continuar na próxima aula um pouco isso, até podemos voltar para a questão da pobreza. Como vocês sabem, nós estamos girando, estamos rodando em círculos que não são propriamente concêntricos, são parafusais. Nós vamos subindo, vamos descendo, dependendo do torque do parafuso, passando sempre pelos mesmos lugares que não são nunca mais os mesmos. Porque nós já passamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, estamos passando agora outra vez. Então, vai voltar a questão da pobreza, que é o tema do curso. Mas vai voltar agora sobredeterminada por um passeio que pode chegar, sei lá, 4 bilhões e meio de anos atrás, que foi quando a Terra apareceu. E as eras para nos levar a esse tempo que é o antropoceno, esse em que nós temos que aprender a ter uma sensibilidade cosmológica. Porque da outra, de poder, de dominação, dessa nós estamos morrendo.